Seja bem-vindo ao Cabeça de Lab, o podcast do Luiza Labs, o lab de inovação do Magalu. Fala, jovens! Eu sou o Bruno Gouveia e está começando mais um episódio do Cabeça de Lab, podcast do Luiza Labs e do Magalu. No episódio de hoje, a gente vai continuar um papo que, de certa forma, a gente já falou no episódio 10 de Ciência de Dados. E hoje a gente vai continuar falando sobre inteligência artificial e machine learning, só que a gente vai abordar uma coisa curiosa. Como que os modelos de machine learning e as inteligências artificiais e tudo mais que a gente constrói vão envelhecendo ao longo do tempo, assim como nós humaninhos, né? Como que a gente vai colocando isso em produção e as coisas vão degradando e tudo mais. Como eu não manjo bulhufas disso, eu trouxe aqui 3 cientistas de dados do Labs de São Paulo, começando pelo ilustre prata da casa, o Felipe Siconha. E aí, Siconha, tudo bem? Eu estou bem, Gouveia, e você? Brincadeira, eu tô bem mesmo. E aí? Tô bem. O cara gosta tanto de robozinhos que ele responde com... Esse aqui não degradou ainda, não. Boa. Eu tô aqui também com o Lucas Loami. Acertei? E aí, galera? Beleza? Beleza. Estou respondendo pelos ouvintes. E estamos aqui também com o ilustre Thiago Batalhão. Olá, tudo bem? Tudo bem. Boa. Já que vocês manjam bastante desse papo, eu já vou começar com a pergunta que é a origem disso. Por que os modelos e essas coisas todas que a gente cria de inteligência e tal degradam em produção? O que acontece é, quando você treina um modelo de aprendizado supervisionado, basicamente o que o teu algoritmo está fazendo ele está aprendendo as principais características das suas features, de tal maneira que ele consiga prever a variável resposta com o mínimo de erro possível. Ou seja, ele consegue entender quais são os principais pontos que estão relacionando aqueles dados à variável destino. O que acontece ele começa a assumir algumas premissas sobre a distribuição dessas variáveis. Então, vamos supor, por exemplo, que a tua variável destino tem uma distribuição normal. Distribuição normal... Estatisticamente falando. Ah, tá. Quer dizer que... Não normal de regular, não, mas... Entendi. Uma distribuição normal... Gaussiana. Pronto. Aquela bell curve. Entendi. Curva da barriguinha. Isso, exatamente. E se, por exemplo, ao longo do tempo, depois que você coloca o modelo em produção, essas variáveis começam a mudar de comportamento, ou seja, elas passam a ter uma nova distribuição, um exemplo, uma distribuição exponencial, o teu modelo vai começar a errar bastante. Então, na realidade, a degradação do modelo ao longo do tempo, ela se deve ao fato de que as tuas variáveis resposta vão mudando ao longo do tempo, de acordo com eventos que a gente não previu, né? Eventos externos meio como nós humaninhos aprendendo uma parada num contexto, só que aquele contexto começa a mudar um pouquinho e a gente fica, eita, não sei exatamente. O que fazer. A gente tem que ir lá aprender de novo. Exatamente. É uma correlação válida. Exatamente. O que a gente vai ter que fazer até que ponto a gente está acertando, até que ponto é aceitável a nossa margem de erro, né? E aí a discussão vai ser, e aí o meu modelo está errando muito mais além do que eu esperava, ou ele está ainda dentro do range aceitável? Entendi. Acho que é legal nesse momento que a gente está falando, respondendo essa pergunta inicial, né, a respeito de como que se dá essa degradação de modelo e tudo mais, tem um conceito muito utilizado nesse contexto, que é o Drift Concept, né, que é o desvio de conceito. Eu nunca vi esse termo em português, mas estou traduzindo para isso, acredito que seja. Acho que o Batalhão sabe explicar melhor isso, até joguei mesmo. Vai. Então, esses drifts, né, essas são alterações no comportamento dos seus dados que acontecem no tempo. Muitas vezes acontecem porque a situação em que o modelo está inserido, né, muda. Por exemplo, acho que dando alguns exemplos mais concretos. Principalmente se você é uma startup que ainda tem poucos clientes, então você extrapola a partir dos comportamentos dos seus clientes conhecidos para tirar dessa informação ali questões gerais sobre como outros clientes vão se comportar. À medida que você cresce e começa a ter mais clientes, esses outros clientes, eles provavelmente têm um comportamento diferente, fazem parte de um grupo de pessoas diferentes do que aqueles que foram seus clientes iniciais. Então, quando você está atingindo esse tipo diferente de público, né, ele tem um tipo de comportamento diferente, então as variáveis, as features que descrevem esse tipo de público vão
vão ser diferentes daquilo que você treinou o modelo, né? Que eram os seus clientes iniciais, porque era o que você tinha disponível no início. E aí então esse é o drift do conceito e o de drift do target, né? Também são mudanças na situação onde o seu modelo está inserido. Eu queria só que a gente explorasse, só para explicar para quem está ouvindo e ficou boiando agora, assim como eu em um pedaço, o que é uma feature de modelo, por exemplo? Uma feature é uma variável, né, em português, mas é uma informação sobre o seu dado. Então, por exemplo, no caso de uma pessoa, a idade é uma feature, a formação dela, o grau de escolaridade seria uma feature, onde ela mora seria outra feature. Então, todas as informações que você tem, os históricos de interação dessa pessoa com o seu serviço também é uma feature, né? O que ela já fez, o que ela já assistiu, o que ela já comprou. Tudo isso é transformado em features e o modelo vai, no fundo, o modelo vai ser uma regra bastante complexa e nem sempre entendível, que dado, né, você passa algumas features, ele vai dar uma resposta, né, um target que diz se, né, no caso do sistema de recomendação, por exemplo, quais são bons produtos para se recomendar. Um exemplinho bem simples, imagine que você tem um modelo que é uma função, ela é f de x. Essa função vai ter features, então você vai passar x, vai sair y. É basicamente isso. Ela precisa, é uma função que vai mapear x e vai dar um retorno, que vai ser y. Então, a degradação do modelo é a partir do momento que você está colocando x e o y que está saindo está completamente diferente do que você esperava e por aí vai. Aí ele começa a ter um retorno, vai ter um erro maior, ou seja, a métrica que você vai usar, que é um ponto que a gente tem que abordar também, que é a questão das métricas de como avaliar isso, né? Esse modelo. Eu acho que um negócio que pode também servir de exemplo, feature é tudo aquilo que eu levo em consideração que impacta na minha variável resposta. Então, por exemplo, tem uma empresa que vai me dizer se um cara merece receber crédito alto ou baixo. Então eu crio um sistema que é um classificador que diz o cara vai receber um score, 1, ele vai receber muito crédito, 0, ele vai receber pouco crédito. Vamos supor que eu leve em consideração a variável número de vezes que o cara foi inadimplente, que ele atrasou no pagamento do cartão de crédito dele, por exemplo. Eu estou dizendo que essa característica ela é capaz, de alguma maneira, ela tem uma correlação com a minha variável resposta, basicamente o meu 0 ou 1. Então, feature é tudo aquilo que eu levo em consideração que é capaz de descrever a variável resposta, direto ou indiretamente. E a parte do concept drift acontece exatamente quando, se por exemplo essa variável passar a não ter um impacto tão grande na definição do crédito do cara, como 1 ou 0, provavelmente o modelo vai começar a errar bastante. Então, a gente tem uma mudança de comportamento na variável destino, assim como a gente também pode ter uma mudança de comportamento nas próprias features. Então, é super importante que o cientista de dados, quando ele coloca o modelo em produção, ele avalie sempre as características que a gente leva em consideração, assim como a variável resposta. Entendi. Isso é válido para vários casos, né? Não somente casos de classificação ou previsão, tudo mais. Exatamente. São vários casos de geração de modelo. Exatamente. E a principal diferença entre os casos seja de classificação ou regressão é como você vai medir se o modelo é bom ou não. Acho que a frase que você diz, se o modelo não está saindo como esperava, acho que esse é um dos grandes problemas também de data science. Não existe ou não é óbvio sempre o que é o esperado, né? Então, se eu tenho um sistema de recomendação que me recomendou que eu devo comprar uma geladeira, isso é certo ou errado, né? Não tem um certo ou errado muito bem definido. Então você tem que ter meios de medir se talvez você tenha indicadores do colateral quando esse cara não funcionar de repente. Você tem que então ter uma definição de qual é o objetivo do modelo que está sendo colocado em produção e de como medir se está ajudando a atingir aquele objetivo. Sim, isso eu acho que é inclusive um dos pontos-chave do trabalho do cientista de dados, é realmente definir muito bem a métrica que ele deseja alcançar. Faz parte crucial assim, do processo de modelagem.
E exatamente por isso que você comentou, que já é difícil você estimar o que realmente esperar, né? Então, se você realmente não consegue definir muito bem a métrica, fica mais difícil ainda. E acho que um negócio interessante, até pegando esse gancho das métricas, é a gente conseguir diferenciar também aquilo que é uma métrica de negócio e aquilo que é a métrica de modelo, né? Perfeito. Em alguns casos, é interessante você avaliar a métrica do modelo, então a gente está falando aqui de precisão, de recall, de acurácia, do erro médio quadrado e por aí vai. Mas também existe o caso de a gente ter que avaliar a métrica de negócio. Então, quando a gente trabalha, por exemplo, com um sistema de recomendação, onde o output, a gente não tem como ter uma validação se aquilo está certo ou errado, como o Batalhão falou. Se eu recomendo uma geladeira, eu não sei se aquilo necessariamente é bom ou ruim, né? Porque eu não tenho uma resposta previamente esperada. Então, o que você faz? Faz A/B testing, né? Então, você faz um teste A/B sobre uma métrica de negócio, pode ser, sei lá, venda, aquisição de usuário, seja lá o que você queira. E aí você consegue ver se o seu modelo consegue gerar algum lift, né? Por outro lado, se você quer ter um problema de classificação, você pode trabalhar também com um bottom line ali de, por exemplo, acurácia. Se você tem então, digo, minha acurácia não pode ser menor do que 70%. Então, toda vez que o meu modelo está menor que 70%, isso me levanta uma bandeirinha vermelha e eu preciso reavaliar todo o trabalho que eu fiz, preciso retreinar esse modelo e por aí vai, né? Então é legal a gente separar esses dois conceitos, né? Tipo, você tem que ter uma parte de negócios, principalmente quando não é possível a gente ter essa validação do que é o certo ou errado, e também tem essa parte de avaliar o próprio modelo com as suas métricas em si, né? Tem alguns autores que até classificam isso de duas maneiras diferentes. São métricas offline e métricas online. Exatamente, que é isso aí. E fazer esse tipo de monitoria, eu imagino que ajude a gente a ficar acompanhando como esse modelo está performando. E às vezes você pode tomar uma decisão também de falar, putz, ele está começando a degradar, então eu acho que já é hora de retreinar e tudo mais. Sim, e você pode tanto retreinar mantendo a mesma arquitetura, né, mantendo as mesmas ideias e só, né, fazer só um ajuste ali de parâmetros no fim, que é o retreinamento que considera. Ou então você pode até ter um projeto maior de mudar características essenciais do modelo, por exemplo, fazendo uma avaliação mais aprofundada de onde o modelo está errando, né? Que tipo de... se é um modelo de crédito que está recomendando crédito para pessoas que, no fim, não são boas pagadoras, o que está fazendo o modelo achar que essas pessoas são boas pagadoras e como você poderia mudar o modelo de uma forma mais completa do que só fazer um retreinamento na mesma arquitetura. Então, assim, é quase que um modelo 2.0, né? Então gera um trabalho de manutenção considerável, mas muitas vezes tem possibilidades de bastante ganho. Exatamente. Complementando isso, uma vez eu li algum autor dizendo que o real processo de modelagem da construção de algum modelo de machine learning, algo do tipo, só começa quando aquilo realmente vai para produção, sabe? Então não adianta se a gente fica só em métrica offline e tudo mais, e a gente consegue ter uma excelente noção do que está acontecendo. Mas o nosso foco é sempre, no final, fazer com que aquilo entregue algum valor, né? E isso só vai acontecer se estiver em produção. Então, eu sou do adepto do offline o mais rápido possível, e vamos ver isso acontecendo online, que a gente já começa a conseguir realmente definir e ver mais esse cheiro da degradação que pode vir a ocorrer e tudo mais, que aí você realmente já está realmente modelando o que vai estar acontecendo, sabe? Na minha opinião. E eu acho que pegando até o gancho de vocês, o input do Batalhão é muito legal, porque assim, essa visão do modelo 2.0, ela em alguns momentos tem muito essa questão de a gente reavaliar como é que o modelo está dentro da estratégia do negócio, né? Às vezes, como esse modelo de score de crédito e tudo mais, se o negócio quer ser mais rígido, a gente tem que ajustar o modelo para que ele seja mais rígido. Exato. Se ele quer ser um pouco mais frouxo, a gente também tem que ter a capacidade de ajustar isso, né? Mas acho que um ponto além, assim, que vale a pena a gente trabalhar é que tipo de coisa a gente consegue monitorar do ponto de vista estatístico, matemático, dentro das features, né, e da variável resposta. Eu anotei até aqui alguns pontos que quando o modelo entra em produção,
Você pode olhar, por exemplo, o intervalo de valores possíveis para cada uma das features. Você pode olhar o histograma de distribuição desses valores, o percentual de valores nulos que estão vindo também. Então, será que seu modelo está preparado para receber algum valor nulo? Se ele está recebendo, será que não é isso que está degradando as respostas dele? A distribuição desses dados, coeficiente de correlação entre as features também. Então, eventualmente, o modelo que você treinou no começo do ano tem, sei lá, 4 features e elas não têm uma forte correlação. Se você retreina com dados, sei lá, do mês passado, se 2 dessas features passam a ter uma correlação alta, talvez faça sentido a gente fazer uma parte de feature selection e por aí vai, né? E tem mais um ponto também que isso eu descobri estudando pro podcast, né? Eu não sou estatístico, mas tem um negócio que chama controle de processo estatístico, né? Que são técnicas de controle de qualidade, geralmente são usados em processos muito de indústria e de manufaturados, mas a ideia é que você pegue um processo e use métodos estatísticos para avaliar e controlar a qualidade do mesmo, né? Então você pode trabalhar, acho que, com control charts. Eu acho que é difícil explicar aqui como funciona um control chart, até porque eu não sou estatístico, mas quem estiver ouvindo, acho que vale a pena dar uma estudada nisso, porque basicamente ele te permite, de uma forma visual, analisar como é que está a distribuição das variáveis ao longo do tempo e se ela está saindo de uma zona de uma zona safe, né, uma zona mais esperada, para uma zona que está totalmente fora da expectativa do que eu queria, né? Que da hora. Eu gostei bastante, inclusive. Para mim, que não tem um background estatístico, acho que foi bastante legal estudar a respeito disso. A gente está falando aqui bastante sobre variáveis que mudam no tempo, né? Distribuição de variáveis, correlações que mudam, e isso a gente está pensando muito assim, né, modelos que também lidam com pessoas, né, comportamento humano, e aí tem várias questões, né, pode ter várias explicações, várias causas para essas mudanças. E uma das causas, muitas vezes, principais é o próprio fato do modelo estar em produção, né? Então, idealmente, você quer colocar um modelo em produção para que ele influencie, de alguma maneira, né, o comportamento das pessoas com relação ao seu serviço e traga vantagens para a empresa. Então, o modelo estar em produção afeta o comportamento das pessoas. Que tem o papo de jogo é jogo e treino é treino, né? Que você tá com uma massa de dados ali de treino que às vezes tem uma certa distribuição e você chega em produção, descaceta tudo. Isso, e chega em produção porque você começa a tomar decisões baseadas no modelo. Acho que um exemplo clássico assim, são modelos de churn. Então, churn é a perda de consumidores, perda de clientes quando você tem um serviço baseado em assinatura, geralmente, ou um serviço de alta recorrência. E aí você tenta fazer modelos que preveem, que identifiquem comportamentos que alguns clientes estão tendo que indicam que esses clientes estão prestes a cancelar o seu serviço. E aí você então... Mas aí quando esse modelo está em produção, você identifica clientes que estão apresentando esses comportamentos, mas aí você vai agir em cima deles, né? Você vai entrar em contato com eles, ter alguma ação do CRM, né, da sua empresa, para tentar melhorar a sua relação com esses clientes, e aí eles talvez não cancelem mais. Então você até tem uma certa dificuldade de medir se o seu modelo realmente você salvou um cliente que ia cancelar, mas aquela ação pontual manteve ele, ou se era um cliente que nunca estava em risco de cancelamento, é um cliente que já estava satisfeito com o serviço, muito embora você achava que não. E porque a única coisa que você consegue medir nesse caso é que ele não cancelou, né? Mas você não consegue saber se foi realmente pela influência da sua ação ou porque o seu modelo estava errado, na verdade aquele cliente nunca ia cancelar. Então até a questão do monitoramento das métricas às vezes fica prejudicado um pouco, então é preciso olhar como medir por causa da influência do próprio modelo no comportamento das pessoas. Eu acho que tem um exemplo também que o Ciconha trouxe mais cedo, acho que vale até a pena se explorar com mais calma, que é quando as premissas que você assume para treinar um modelo diferem muito da realidade, né? Então, eventualmente, se eu treino um modelo com dados do ano passado e eu tento aplicar ele esse ano e eu já colocar essa versão em produção, talvez o meu modelo já vá para produção defasado, com um concept drift muito grande, né? Exato. E aí teve até o exemplo também das imagens, né? Você quer falar um pouquinho?
Pode falar, eu gostaria de dar um outro exemplo. Você dá esse, eu falo. Fechou. Então. Que é um cara que ele fez um modelo de classificação de imagens e ele usou imagens com uma qualidade muito alta. Acho que para classificar cachorro e gato. Eram alguns animais, não lembro. E aí quando ele colocou em produção, as pessoas tinham que fazer upload de imagens e aí o modelo capturava a imagem e disparava qual era a resposta, né? Só que como a qualidade das imagens que foram feitas o upload na plataforma eram muito menores do que ele usou, o modelo não conseguiria identificar. Olha o desenvolvedor aí cagando o fluxo. Isso aí. Não falou com o cara de DS, daí falou, não, eu vou zipar a imagem aqui, mano, vou dar umas compressão doida aqui e fazer um negócio subir com foto de Nokia de 90, sei lá, fala um ano aí que o celular era um PM lixo, de dados também, né? O PM desse É verdade. Faltou entender ali o comportamento do O usuário. resumo faltou comunicação aí dos requisitos. Exatamente. E faltou, nesse caso, um planejamento de como serão os dados que estarão disponíveis em produção para o modelo treinar. Então, nesse caso, treinou só com imagens de alta qualidade, então o modelo ficava sem saber o que fazer quando encontrava uma imagem de baixa qualidade. Então, o caso de uso, sendo um caso de uso em que pessoas vão livremente fazer o upload das suas imagens, teria que ser levado em conta desde do processo inicial de treinamento, de que teria que ser usado imagens que pessoas gostariam de colocar. E nesse caso até a questão de colocar o modelo rápido em produção já faria com que as pessoas começassem a mandar essas imagens que elas tinham a curiosidade de saber que tipo de animal que era na imagem. Talvez o trade-off é que talvez o modelo ainda não estivesse muito bem desenvolvido quando vai em produção, mas pelo menos você já consegue ter uma situação de mundo real para treinar o modelo de forma mais rápida. A gente dá mais liberdade para iterar o quanto antes em cima daquele cara e vão acontecer coisas que você nunca esperaria. Pode ter certeza absoluta disso quando você sobe a parada para prod. Nessa linha de exemplos que a gente está dando, né? Acho que o que tem N motivos, N fatores que podem gerar a degradação de um modelo em produção, né? A gente levantou alguns. Mas um que foi levantado que assim, é muito facilmente visível é realmente o comportamento do usuário, né? A gente aqui, hoje eu sou cientista, estou na squad de recomendações. É muito fácil de se entender isso, qualquer pessoa entende isso fácil, que o modelo de recomendação degrada rapidamente. Pode degradar rapidamente, não necessariamente, né? Mas tem em mente que os interesses das pessoas mudam. Então, se você não leva isso em consideração, você obviamente vai recomendar coisas que não fazem o menor sentido. E existem sazonalidades. Isso! Exatamente, além disso, né? Então, isso tudo tem que ser levado em consideração. Não tem como não levar isso em consideração. Porque é simples, né? Vamos supor que a gente treinou um modelo em junho e está recomendando para agosto. É um exemplo esdrúxulo, porque obviamente a gente não faria isso. Deixar 2 meses sem treinar um modelo de recomendação. Mas, pelo menos aqui no nosso caso, não sei. Imagine que a gente vai continuar recomendando coisas para as pessoas baseado num comportamento que elas tiveram numa compra do Dia dos Namorados, entendeu? Então, é um exemplo bem assim, baixo, alto nível, só para ter uma noção. Mas o histórico, o comportamento das pessoas influencia pra caramba. Então, esse é um modelo, é um exemplo simples de se entender e de se visualizar, sabe? Muitas vezes essas diferenças podem também não ser só no tempo, né? Podem ser no espaço. Sim. A Netflix, principalmente quando se expandiu, né, para fora dos Estados Unidos, por muito tempo eles mantiveram até sistemas de recomendação separados em cada país. Tanto pelas questões de cultura local diferente, quanto até pela questão que o catálogo da Netflix muda de país para país, né? Então você tem filmes que só estão disponíveis em um país, não estão em outro, poderiam atrapalhar a questão de como é organizado. Então, realmente, ao pular de um país para outro, ela retreinava um modelo do zero, né, para não contaminar questões de diferenças culturais locais. Eu acho que pegando também talvez um outro aspecto a partir dessas discussões, a gente sempre fala, putz, o modelo vai degradando com o tempo. Um modelo de alguns meses atrás não funciona agora, né? E aí vem aquela pergunta, qual é o intervalo de tempo ideal para retreinar um modelo? E a resposta não tem uma resposta. Exatamente. Depende da situação. Existem situações problema onde você pode dizer assim, cara,
treinar com mais frequência do que essa aqui não faz sentido. Por exemplo, vamos supor que a gente está criando um modelo de propensão de churn de alunos a cada semestre, de um semestre para o outro em universidades. Retreinar esse modelo só faz sentido a cada 6 meses, porque eu preciso pegar pelo menos o dado de um semestre e comparar com o do anterior e tudo mais. Então, nesse caso, já tem um intervalo mínimo, né, ali definido, por qual você pode trabalhar. Lógico, você pode passar 1 ano sem retreinar o modelo, mas retreinar em menos de 6 meses não faz sentido. Então, acho que a reflexão que todo cientista de dados tem que fazer é exatamente essa. Cara, existe algum requisito mais macro que independe do modelo que impacta na frequência de retreino? Ou um requisito de negócio? E isso vai impactar. O outro será que existe um padrão de mudança nos meus dados ao longo do tempo? E aí vem, a partir do momento que o modelo está em produção, fica, sei lá, 6 meses, 1 ano em produção, até menos, dependendo da interação que tenha com usuários, você começa a tentar ver um padrão, né? Padrão longitudinal. Aí você começa a traçar talvez uma time series ali e achar questão de sazonalidade, tendência e por aí vai. Que pode te dar algumas dicas, né, desse intervalo de tempo. Não, mas uma coisa, o Lucas falou muito bem, que uma coisa crucial, assim, também que a gente tem que citar, cara, é que para descobrir isso tudo que o Luquinha comentou, ter em mente que o modelo de produção tem que ser monitorado, tipo, se bobear, acho que para sempre, eu diria. 24/7. Exatamente. Não é um sistema que a gente vai... Na verdade, eu acho que nenhum sistema você não monitora, né? Mas enfim... Peraí. Monitorar em produção. Anota aí, porque isso daí ninguém faz, né? Mas enfim. Não sei se faz. Mas deveria. Eu faço! Mas é um monitoramento diferente, sabe? Realmente só falar monitorar é meio pá. Mas é monitorar determinadas métricas e ver realmente o que está saindo daquele cara ali, porque aí só assim você vai conseguir ter alguma noção do que está acontecendo. Eu fiquei um pouco menos triste fazendo essas reflexões agora, nesse momento, porque os efeitos colaterais a gente monitora, então, por enquanto, sim, eu tô com emprego. Eu acho assim, as métricas que são monitoradas, acho que são muito diferentes entre projetos de data science e desenvolvimento de software, mais software. Então, assim, desenvolvimento de software, você monitoraria muitas métricas de health check dos apps, né? Sabendo se ele tá respondendo às requisições, se tá dando erro, status 500, status 404, essas coisas todas. Então, assim, desde que se o app estiver respondendo alguma coisa, geralmente ele tá ok, porque geralmente o app foi programado com alguma regra especial. Então, por exemplo, o catálogo ali tem regras ali, por exemplo, esses produtos pertencem a tais categorias, pensando nas funções mais básicas do catálogo, né? Então, você quer saber qual categoria pertence a esse produto. Faça uma requisição, a requisição volta, não tem... a menos que haja uma mudança manual de categoria do produto, não tem... aquilo não vai mudar, né? Então, o que você precisa monitorar é se o app está respondendo ali qual é a categoria daquele produto corretamente. Ou se eu faço o contrário, né? Nessa categoria, quais são os produtos que existem, né? Essa acho que é uma função bem básica do catálogo, né? O catálogo não é apenas isso, né? Eu quero deixar claro, mas... Muito obrigado. Mas, só que em Data Science não é simplesmente você medir se o app está saudável. Por exemplo, um app de recomendação, né, ele pode estar saudável no sentido de emitindo uma recomendação, né? Você pede, o cliente entrou no site, qual é o produto que esse cliente deveria querer? Tá aqui, 10 produtos que esse cliente talvez queira. Então, nesse ponto, o app está saudável. Então, mas a pergunta que a gente quer continuar monitorando e continuar respondendo é: esses 10 produtos aqui que foram recomendados, eles fazem sentido para o cliente, né? Ou eu simplesmente peguei 10 produtos aleatoriamente do catálogo do Magazine Luiza e falei, esse cara, solta aqui essa recomendação para esse cara. Isso seria um app que passaria em todos os health checks, um app que estaria bem ao vivo, né? Estaria vivo, estaria em pé, mas não traria nenhuma questão de inteligência, de ganho. O resultado de negócio esperado dele seria 0. Sim. Eu acho que o louco disso é que geralmente o desenvolvimento de software é um processo determinístico, né? O teu software vai executar aquilo, vai entregar uma parada da API daquele jeito até eu querer que ele
não entregue daquele jeito, né? E esse não querer não depende necessariamente, sei lá, de uma interação, mudança de variável e tudo mais. Depende muito mais de requisitos de negócio, né? Tipo, eu via antes essas informações, quero ver X mais Y informações agora, né? E aí o ponto tem o que torna talvez um pouco mais desafiador e talvez aumente o custo de manutenção de software de AI em produção, é exatamente porque quando eu coloco um software que não envolve AI em produção, eu posso transferir muita coisa ali para o time de Ops, né? Então o time de Ops vai ficar monitorando o health check e tudo mais. Uma vez que o teu software está 100% testado adequadamente, pressupõe-se que você vai só basicamente monitorar o health check. E no caso de ciência de dados, não. Ciência de dados, eu preciso ter o cientista de dados ali monitorando outras coisas e que ele tenha um estalo de, cara, agora mudou o cenário, eu preciso retreinar o meu modelo, eu preciso repensar como isso vai funcionar, né? Então a questão de manutenção disso é mais complicada. Dá para você automatizar algumas coisas? Dá. Só que para automatizar eu assumo premissas. Eu assumo a premissa de qual é a margem de erro que eu aceito do meu modelo, aí considerando que eu já sei qual é a métrica que eu vou estar avaliando. Que eu vou basicamente retreinar o modelo com as mesmas features, só que shiftando elas no tempo, né, com versões das features mais novas. Posso automatizar a criação de novas features, mas aí também vai ser um processo mais pré-definido, né? Então, é possível de você automatizar, mas talvez o ideal seja você acompanhando com o tempo e à medida que você vai entendendo os padrões, você vai automatizando e entendendo suas premissas, né? Ao invés de fazer um negócio já do zero automatizado e sem você entender exatamente como as coisas estão funcionando. Acho que esse episódio eu vou receber menos e-mails de cara, eu não entendi. Que beleza. Porque as explicações eu tô entendendo, cara. Pô, que bom. Ficamos felizes. É um bom proxy. Tem uma parada que eu fiquei pensando um pouquinho agora, que em alguns casos, é bem explícito esse tipo de coisa de, tipo, até quando vale a pena você ficar investindo no modelo, né? Em vez de, sei lá, falar, puta, cara, esse modelo não tá rolando mais, a gente vai ter que redesenhar a arquitetura dele, mudar um monte de coisa de extrair feature e tudo mais, pegar os dados. Como que a gente pode fazer? Pode ser uma pergunta que eu vou responder, talvez. Mas como que a gente pode fazer pra falar, putz, não vale mais a pena fazer isso, sabe? Acho que assim, tem um outro ponto que é também essa questão de, por exemplo, quanto retreinar. Uma outra estratégia é você, como o Ciccone tinha dito, treinar com dados de junho para prever agosto. Você poderia também treinar com dados de junho, treina com dados de maio, treina com dados de abril e ver e aplica tudo isso em agosto para medir a diferença. Então, talvez, se, por exemplo, você vê que esse tipo de processo não está dando muitas diferenças, né? Ou seja, parece que o modelo também não está degradando, pode ser também o caso de você procurar abordagens diferentes, né? Entra também numa questão de iteração de modelos, né? Que a gente fala muito, né, de iterar, porque muitas vezes você faz um modelo mais simples, talvez inicialmente você tenha menos dados disponíveis, você coloca isso em produção, e aí, às vezes, paralelamente, enquanto esse modelo está em produção, você continua monitorando features, mas paralelamente você continua também um processo de pesquisa para incrementar o modelo, para levar em conta features que você não tinha levado em conta anteriormente, né, porque você quis limitar um pouco o problema inicial para ter algo mais rapidamente em produção, mas depois você pode ir incrementando, e aí talvez assim, esses incrementos aí causem grandes melhorias. Então é um processo até assim que pode ser aplicado mesmo em casos onde degradação do modelo em produção não é algo tão é algo um pouco menos relevante, né? A gente mencionou porque, por exemplo, classificação de imagens, né? Então assim, classificação de imagens seria um problema onde seria menos relevante essa degradação, desde que você tome os cuidados, né, de treinar com uma massa de dados que seja similar ao que você vai encontrar em produção. Mas mesmo nesses casos você pode continuar pesquisando novos métodos, né, para classificar melhor o seu processo e ter ganhos, mesmo que o modelo inicial continuasse performando como ele performava inicialmente. Eu gosto dessa abordagem, inclusive, porque ela é meio que faz o mais simples, independente, e para se ter um baseline, e aí você itera e você tem meio que algo a se comparar, né? Então isso começa a ser algo
pra se definir se tá bom ou não. Se você não tem nada a se comparar, você não define. Faz mais simples, pra mim, é baseline de qualquer decisão. Sem dúvida, exatamente. Eu acho que faz muito sentido, assim, até a gente pensar o processo de trabalho de cientista de dados como um processo iterativo, né? E não um processo waterfall, né? Exato. Então, o que me incomoda, por exemplo, em muitos projetos de data science, é exatamente que eles são traçados assim, vamos fazer coleta de dados, análise exploratória, faz o modelo, avalia os resultados, mas, cara, isso é um processo iterativo e você tem que fazer ele o mais rápido possível, né? Eu acho que isso tem bastante a ver com... A área tá bem no começo, comparado a outras áreas de gestão de projeto e tudo mais, e ao costume que o pessoal tem de como lidar com o projeto, né? Exatamente. E eu acho que até um outro ponto também de como é que eu avalio se vale a pena ou não fazer improvements, né? Melhorias no modelo. Eu acho que vai muito também do requisito de negócio. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho um modelo que classifica se o cara tem câncer ou não. E aí... Pesado, né? Só que, por exemplo, o meu modelo tem, sei lá, uma precisão, uma acurácia de, sei lá, 80%. Vamos supor que a acurácia é a métrica que eu estou buscando, né? Do ponto de vista, o requisito de negócio é um requisito de saúde, né? Então, tipo, putz, eu gostaria de acertar, né, mais vezes quando o cara tem ou não câncer, né? Então, já existe uma necessidade de negócio ali, sei lá, de um hospital, de uma consultoria de saúde, sei lá, em ser mais preciso nesse diagnóstico, por assim dizer, né? Então, acho que também tem essa questão do requisito de negócio que tem que ser avaliado, né? Às vezes, uma melhoria de 1% no modelo, né? Todo um trabalho para melhorar 1% talvez não valha a pena, né? Dependendo do mercado em qual você esteja. Talvez no ramo da saúde, nesse caso específico, às vezes uma melhoria de 1% são talvez X milhões de pessoas a mais diagnosticadas adequadamente e que podem ter um tratamento adequado, né? Então, pode ser um exemplo meio pesado, mas é o exemplo que eu pensei onde é muito óbvio, assim... Não, mas é um bom exemplo, cara. A ideia é muito óbvio a ideia de que, cara, é muito claro que eu preciso melhorar ali, tá? Sim. E no caso da saúde, né, tem, assim, você vai ter vários modelos também, por exemplo, dependendo dos dados que você tem disponíveis para pessoas. Por exemplo, no caso de câncer, por exemplo, você pode fazer uma tomografia, né, do cérebro, no caso do cérebro. Mas é um procedimento invasivo, caro. Então você teria modelos que levam isso em conta, mas também seria legal ter modelos que não levem isso em conta, que você não precise expor o paciente a uma tomografia cara e invasiva e dolorida, né, causa dor, causa incômodos. E aí talvez esse tipo de modelo mais simples não precise ter tanta precisão assim. Você usaria eles como só um filtro para quem precisa realmente de um exame mais especializado. E aí sim um modelo mais especializado levando em conta o resultado desse exame. Tem bastante a ver com a estratégia do negócio, né, na real. Uhum. Você precisa... Provavelmente quem for, sei lá, de produto que estiver participando de um projeto desse, ou na real, um PM que estiver participando disso aí, ele tem que ter um certo domínio sobre as possibilidades de evoluir modelo, como você pode simplificar o produto e a evolução, né, dessa parte. Aquela velha história de que, como o Siconha falou, né, o trabalho de cientista de dados, no final das contas, é gerar valor para o negócio, né? Para isso você precisa entender de negócio e entender de negócio na prática. O trabalho de todo profissional é gerar valor para o negócio. Exato. Vale anotar aqui no rodapé. Não, sem dúvidas, né? É que eu acho que entra assim discussões de ciência de dados, né? Tipo, cara, a gente precisa, essa métrica que a gente tem que bater e tudo mais, e fala-se pouco em, putz, qual é o resultado que eu tô gerando no final das contas? Então, nesse sentido, putz, a gente precisa estar sempre pensando em gerar esse valor, em gerar essa mudança. Para isso eu preciso conhecer de negócio nada mais é do que eu conhecer as atividades, os processos, os projetos que são feitos dentro das áreas nas quais a gente está trabalhando, né? Voltando um pouquinho, você comentou a respeito do processo de trabalho do cientista de dados. Eu diria até que ele é análogo bastante ao do que a gente está falando hoje, né? Como a gente olha e bota um modelo em produção. Também é um processo iterativo e contínuo, né? Então acho que é só um adendo. Eu queria comentar uma coisa sobre o que ele falou antes. A questão de todo profissional, né, agregar valor ao negócio. Tem certas situações, às vezes, onde um interesse de negócio e um interesse um pouco mais, digamos, acadêmico podem entrar um pouco em certa contradição. Acho que um exemplo foi citado em termos de crédito, né, de você decidir se você quer dar um crédito a um certo cliente. Se o modelo diz não, a empresa, digamos, provavelmente vai dizer não, né, porque não quer perder dinheiro
emprestando dinheiro a um cliente que provavelmente não irá pagar. Mas ao fazer isso, você perde a chance de medir se aquele cliente realmente era um cliente ruim, né? Então uma das métricas de erro do seu modelo, né, que seria o erro do tipo de negar crédito a alguém que seria um bom pagador, que seria um bom cliente, você perde a chance de medir esse erro. Então, às vezes, no dado de treino, você tinha situações assim, porque o seu modelo não estava em produção, então eram outros critérios para decisão. Então, alguns clientes que o seu modelo não recomendaria acabaram recebendo crédito. E aí tem uma questão de, para você conseguir ter algumas medidas desses modelos e poder, né, medir então se o modelo está degradando, se o modelo está perdendo qualidade, você pode fazer questões, por exemplo, mesmo que o modelo recomende contra, você mesmo assim dá o crédito para essa pessoa. E aí você então coloca a empresa numa situação de possível risco maior, porque está, né, emprestando para um cliente que possivelmente é ruim, mas você ganha um pouco em termos de dados para realimentar o modelo. Então talvez num longo prazo a melhora do modelo que venha desse processo pode valer a pena, embora no curto prazo talvez o negócio esteja tendo mais perdas. Aí você possivelmente fica calibrando isso aí melhor, né? É uma estratégia interessante, cara. Muito legal. Sim, bem legal mesmo. Pô, muito maneiro. Bom, acho que é isso. Muito valeu vocês pela audiência, quem tá escutando. Valeu vocês por participarem. A gente tá no Instagram e no Twitter como Cabeca de Lab. Se você quiser mandar e-mail também, a gente tá em cabecadilab@luisalab.com. Tá rindo de mim porque eu tô falando Cabeca de Lab? Sempre ri, né? Sempre alguém ri pra mim por causa disso. Eu tô no Twitter, no Instagram como BF Gouveia. Vocês estão aonde e como... Eu não tenho quase nada de rede social. Então beleza, próximo. Rede social. Mas eu tenho Twitter, mas eu não uso. F Ciconha e Instagram também. E não sei se divulga o Instagram, mas já foi. Felipe Ciconha no LinkedIn. É isso aí. Eu sou Thiago B Batalhão no Twitter e no Instagram. Thiago sem H. Sem H. Importante. E com TI. Essa piada do com TI é porque antes eu perguntei e a gente fez uma confusão e aí era pra tirar o TI, ia ficar só Água Batalhão. Pra quem estiver escutando talvez não tenha. Thiago B Batalhão, tem 2 Bs. E em geral Thiago Batalhão é um nome único, então se você fizer qualquer pesquisa no Google vai vir tudo relacionado a mim mesmo. É fácil encontrar um batalhão, né? Exatamente. Meu Deus. Assim como o do batalhão também, meu nome é quase uma chave única nas redes sociais. Então, se buscar por Lucas Loami, L-O espaço A-M-I, você consegue me encontrar no LinkedIn, acho que no Twitter e no Instagram também. Tá aí. Tá bom. Muito bom. Muitíssimo obrigado, valeu pela audiência e até a próxima. Valeu, falou. Beijo. Valeu. Cabeça de Lab, o podcast do Luiza Labs, o lab de inovação do Magalu.